Senhor, na casa do Senhor, louvar o Senhor, exaltar o nome do Senhor, igreja do Senhor aqui presente. Com certeza, queridos, apesar das adversidades, das lutas que nos cercam, mas o povo de Deus é um povo feliz, um povo contente, um povo cheio de esperança. E a carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, Efésios capítulo 1, verso 3, o terceiro ao verso de número 14, carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, Efésios capítulo 1, verso 3 ao verso de número 14. Nós vamos ler esse texto. Efésios capítulo 1, verso 3 ao verso de número 14. As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Paulo escrevendo essa carta, quando Paulo escreve essa carta, uma carta linda, Paulo está preso em Roma, e ele escreve essa carta à igreja, mostrando a ação de Deus, os propósitos de Deus na vida da igreja. Paulo manda essa carta. Quem é o autor da carta? O apóstolo Paulo, que escreve, e ele está mostrando, vendo a vontade de Deus, o propósito de Deus. A carta é endereçada às igrejas, e a igreja ela vive nesse mundo, mas ela é também cidadã do céu. Ela está aqui, vivendo neste mundo, até o Senhor Jesus voltar, ou quando o Senhor nos chamar. E qual é o propósito? Por que Paulo escreve essa carta? Qual é a finalidade? Qual o objetivo de escrever essa carta à igreja? Entre muitos objetivos que Paulo tem, ele está mostrando, relatando as fontes espirituais, as bênçãos que Deus traz. E é interessante que ele traz aqui, relatando as bênçãos. E hoje nós estamos falando da escola dominical com os jovens, dizendo que nós somos muito imediatistas, pensamos muito só no presente, nas coisas presentes, muitas vezes nas coisas terrenas. Mas Paulo aqui não está tratando de coisas terrenas, ele está tratando de coisas espirituais, e ele vai mostrando a natureza dessas bênçãos, são bênçãos espirituais. Nada é errado de ter as bênçãos físicas, as bênçãos terrenas. Deus deu também para nós desfrutarmos dela. Mas Paulo aqui está tratando e falando das bênçãos espirituais, das regiões celestiais. E ele está mostrando então das pessoas que converteram, que receberam Jesus,
ele sempre vai dizer: são bênçãos que estão em Cristo Jesus. Por isso eu disse, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que caminha, que enfrenta as lutas, as adversidades, mas o povo de Deus é um povo feliz. É um povo feliz porque eles recebem as bênçãos que vêm de Deus Pai. E a partir do verso 4, Paulo vai tratar e vai falar sobre quais são as bênçãos que nós recebemos de Deus o Pai. E ele vai tratar nesse texto todo, ele vai mostrar para nós que lá no passado nós podemos contemplar a misericórdia de Deus com o plano de Deus. Depois ele vai falar da ação redentora de Cristo. E depois ele vai mostrar para o futuro, ele vai dizer a ação e o ministério do Espírito Santo na vida do cristão. Por que nós somos felizes? Por que nós somos um povo abençoado? Quais são as bênçãos de Deus o Pai? E ele vai dizer no versículo 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A primeira bênção que nós recebemos de Deus o Pai é que Ele nos escolheu. Se nós estamos aqui nessa noite, porque nós somos escolhidos por Deus. Não fomos escolhidos por homens, mas fomos escolhidos por Deus. Deus é o autor da eleição. Foi Ele que nos escolheu. E Jesus, falando com os seus discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, ele diz: não foste vós que me escolheste a mim. Não, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Não foi vocês que me escolheram. Não, foi eu que vos escolhi. E nós vemos quando Jesus vai passando, e lógico, o Pai já havia escolhido os discípulos, e Jesus escolhe ali e vai chamando cada um deles para estar. E é interessante, queridos, que Paulo mostra que nós somos abençoados por Deus com bênçãos espirituais, porque nós somos escolhidos por Deus. E o homem pecador, o homem no pecado, ele não tem como procurar a Deus, ele não tem como escolher servir a Deus. Muitas vezes nós usamos a expressão: eu aceitei Jesus, mas primeiro Deus nos aceitou, Deus fez a obra no nosso coração, Deus tratou nas nossas vidas e nós apenas respondemos. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11 diz, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, mas foi Deus, do seu grande amor, na sua infinita graça, que nos procurou, que nos chamou. E Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então a eleição, a primeira bênção que nós recebemos de Deus é que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu e nós somos escolhidos por Deus. E diz mais que Ele fez isso pela sua própria vontade, nos escolheu diz o texto, segundo o seu beneplácito, da sua vontade, conforme a sua aprovação, conforme a sua benevolência, conforme a sua soberania. Ele nos escolheu quando nós éramos impuros, e aí Ele chama aquele que é impuro para que seja irrepreensível. Nós estávamos perdidos e condenados por causa dos nossos pecados. Deus não nos escolheu porque havia em nós alguma qualidade, mas Ele nos escolheu pela sua infinita misericórdia. Quando Ele escolheu Abraão lá no meio dos homens de Ur, Ele traz, e agora em Cristo é uma nova criatura, e Ele traz isso para nós. E Ele vai dizendo ali no texto que Ele escolheu nós, o povo dele, aquele que Ele mesmo tinha chamado. E diz ainda que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus então nos elegeu em Cristo, no tempo dele, no momento dele, quando Ele mesmo assim o seja. Diz o texto que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nem havia mundo ainda, mas Deus já tinha o seu propósito, Deus já tinha a sua maneira de agir, e assim Ele agiu. E aí, queridos, não há bênção maior do que essa. Não há nada mais maravilhoso de saber que Deus nos escolheu, Ele nos chamou, Ele, com a sua graça e misericórdia, não porque havia qualidade, não porque havia algo na minha vida, na sua vida, que motivasse Deus a fazer isso. Ele fez isso única e exclusivamente pela sua vontade. Ele nos elegeu em Cristo, nos tempos eternos, nos abençoou em Cristo, nos elegeu desde a eternidade. E aí
depois da eleição vem as demais bênçãos de Deus, né? O tempo, Ele fez isso antes da fundação do mundo, porque Deus é eterno. Deus é sempre eterno, o seu decreto é eterno, portanto, os seus planos não podem ser frustrados. E aí, há um motivo: nós somos eleitos de Deus. E aí, a palavra de Deus diz que Ele nos elegeu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para, diz o texto, sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Esse é o propósito da eleição, para sermos santos. Ele não elegeu porque nós fazemos boas obras, não. Ele nos elegeu para que nós agora se fizéssemos, não porque nós já fazíamos, não foi por isso. Ele já tinha feito a eleição, agora eu devo fazer as boas obras. Ele nos elegeu não porque nós íamos crer, mas porque Ele fez isso, porque Ele nos elegeu. Aí sim nós cremos na Sua palavra. Que privilégio, queridos. Por isso nós somos felizes, porque nós somos eleitos, né? Ele nos escolheu. E aí diz no versículo 5 que Ele nos escolheu, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, o seu beneplácito. Além de nos escolher, Ele também nos adotou. A sua misericórdia, Ele nos predestinou para sermos filhos. E aí Ele traz, nós agora pertencemos à família de Deus. Nós não somos um estranho na família de Deus, mas nós fazemos parte da família de Deus. Estamos condenados, perdidos, mortos, sem Deus, sem esperança, mas nós fomos adotados e fazemos parte da família de Deus. Estava lá fora perdido, sem saber, desesperado. Por isso que eu disse que nós somos felizes, porque nós fazemos parte da família de Deus. E um cântico, a gente lá a gente cantava muito, que quando a festa acabar aqui, a festa vai continuar no céu. Graças a Deus por isso. Canta meu povo, alegra meu povo. Não sei se alguém lembra desse cântico, bem antigo. E aí ele vai dizendo: olha, canta, porque quando a festa terminar aqui, a festa vai continuar lá no céu. E essa é a nossa esperança, porque Ele nos elegeu, Ele também nos adotou, e nós fazemos parte da família de Deus. Estamos participando dessa família, fomos adotados, somos herança do Senhor. E o versículo 6 diz que Ele fez isso para o louvor da sua glória. Ele nos concedeu gratuitamente no seu amado, Ele nos aceitou, Nós não fazemos isso por obras, na realidade nem por justiça nossa, porque a justiça nossa, o profeta diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia aos seus olhos. Por mais que nós façamos alguma coisa para sentir de salvação, não tem nenhum valor, porque é graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando o filho pródigo volta, ele vem com a roupa rasgada, a roupa ali com certeza cuidando dos porcos, e o pai vai, o pai troca, manda o beijo e dá uma roupagem nova. Então nós somos abençoados por Deus, porque nós somos escolhidos por Ele, para pertencer a Ele. E não tem como mudar isso. É projeto de Deus. Somos escolhidos, somos o povo de Deus, nós somos adotados, nós somos aceitos por Deus. Queridos, não tem coisa mais preciosa do que isso. Quando nós olhamos e cada dia nós temos que agradecer a Deus. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor me escolheu para ser seu filho. Um privilégio, queridos. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa. Às vezes a gente fica tão preso nas bênçãos cotidianas, dos materiais que acabam, passam, e a gente esquece dessas bênçãos espirituais que Deus nos escolheu para sermos dele para toda a eternidade. Mas nós somos felizes também, nós recebemos a bênção do Deus Pai, mas nós recebemos também a bênção do Deus Filho. E a partir do versículo 7 ele vai dizer: no qual nós temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ele nos redimiu. Quando Paulo escreve essa palavra, usa esse termo redimiu, ele está falando de algo que era muito próprio da época ali que
vivia no meio do Império Romano. O Império Romano tinha 60 milhões de escravos, e geralmente esses escravos eram vendidos como em qualquer mobília. Se vendia um escravo como se vendia uma mesa, vendia uma cadeira. Era mais de 60 milhões de escravos. E aí o que acontecia? Quando alguém comprava um escravo, dizia: não, eu quero comprar esse escravo, mas eu quero deixar ele livre. Ele podia comprar dizendo: não quero que você seja o meu escravo, eu estou comprando, mas estou te dando a liberdade, e você pode ser livre. Ele está dizendo que foi isso que Cristo fez por nós. Só que Jesus, querido, não pagou em dinheiro, não pagou em cruzeiro, não pagou em dólar, não pagou em euro, mas Jesus pagou com o seu sangue. Ele derramou o seu sangue e Ele nos tirou da escravidão do pecado. Ele nos tirou da escravidão do mundo, e ainda mais Ele nos tirou da escravidão de Satanás. Ele nos redimiu. Ele nos redimiu. Diz o texto que além de Ele nos comprar, versículo 7, Ele nos deu a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Ele nos perdoou. O nosso perdão é baseado no sacrifício de Jesus na cruz. Ele que nos perdoa, é Ele que nos purifica. O perdão de Cristo é completo. Ele morreu ali e removeu toda a culpa do nosso pecado. João Batista diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que nós podemos confessar ao Senhor. Temos essa liberdade, porque Ele nos perdoa, Ele nos purifica e Ele nos lava. E aí diz mais: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele rasgou o escrito da dívida, Ele perdoou os nossos pecados e jamais se lembra. Então nós vemos aí que Ele também nos perdoou. Aí diz mais no versículo 8, diz que Ele revelou a vontade de Deus. O pecado separa o homem de Deus, mas quando o homem se coloca, quando nós temos o perdão, nós podemos compreender a vontade de Deus, nós podemos aproximar diante do Senhor. Por isso que nós confessamos os nossos pecados quando nós iniciamos o culto, porque o pecado separa, o pecado impede a gente ouvir a voz de Deus. Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas o pecado impede de estarmos em sintonia com Deus. Por isso nós precisamos confessar, queridos. Mas não é dizer assim: bom, já que eu vou confessar os meus pecados, então eu posso pecar à vontade, porque não. Eu digo sempre: pecado na nossa vida é um acidente. Você não sofre acidente todo dia. Você não vai viver. João diz: filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai. Não é para que nós possamos viver o dia todo pecando. Já que eu vou confessar, Deus perdoa mesmo, eu vou confessar. Não, eu vou procurar. Ele diz que Ele nos chamou, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Uma vida de santidade. A eleição, querido, não nos autoriza em momento algum: bom, já que eu sou eleito mesmo, eu já tenho a salvação, Deus já me chamou, então eu vou fazer o que bem interessa da vida, porque Ele me chamou. Ele chamou você e eu para que nós tenhamos uma vida de santidade, uma vida irrepreensível perante Ele. Não é perante o pastor, não é perante o conselho da igreja, não é perante as autoridades, mas quem mede, quem olha a nossa vida para ver se nós estamos vivendo uma vida santa. E esse santo aqui não é um santo que se dá o nome, mas é vida separada. Quando Paulo diz aqui, pessoas que são santos são aqueles que são separados do mundo para viver na presença de Deus. E Ele então nos perdoou, nos revelou a sua vontade. E o versículo 11 e 12 diz que Ele nos fez herança. Diz o versículo: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele nos faz herança. Somos valiosos para o Senhor. Nós fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus. Somos preciosos aos olhos do Senhor. Herança do Senhor. Recebemos a bênção do Deus Pai, que nos escolhe, o Deus Pai que nos abençoa. Nós somos abençoados com o Deus Filho,
que nos redimiu, que nos perdoou. Mas nós somos abençoados também com Deus e Espírito Santo. Por isso que a igreja do Senhor Jesus tem que ser alegre, feliz, porque ela é abençoada pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo que Ele nos faz. Versículo 13 diz aí: em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra do Evangelho da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Está vendo a hora que você crê? Deus escolhe, o Filho redime, e aí agora você vai crer em Jesus. Eu vou crer em Jesus, e aí com o resultado, tendo nele também que fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ele nos selou, e é interessante que isso vai mostrar que nós pertencemos a Ele. Ele fala de uma transação consumada. Jesus consumou a obra da redenção na cruz. Nós somos comprados pelo seu sangue, e agora nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E a igreja que estava lá em Éfeso, eles tinham um costume lá na cidade de Éfeso: quando alguém comprava uma madeira, ia lá, comprava, colocava o seu selo, comprava, marcava, e aí depois mandava alguém vir buscar. E era a marca, aquele ali era o proprietário. Ninguém poderia tirar aquilo que foi comprado. E é isso que o Senhor Jesus faz. Ele consumou a obra. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E nós podemos dizer, nós somos dele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo. E é coisa maravilhosa, queridos, porque eu sou o templo do Espírito Santo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Aonde eu e você estivermos, o Espírito Santo vai estar conosco, porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, Ele está em nós. Não tem como eu deixar o Espírito Santo igual onde eu vou hoje. O Espírito Santo não pode ir, não, porque não é um ambiente muito agradável. Não tem como você deixar o Espírito Santo dizer: o Espírito Santo, você fica aqui, não, porque você é templo do Espírito Santo. E quando você for pecar, lembre-se que o Espírito Santo está ali presente, ele não sai de perto. A Bíblia diz que quando nós pecamos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo, nós estamos apagando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em nós, aonde nós estivermos, porque nós somos templo do Espírito Santo. E aí diz mais, Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que privilégio, queridos, de ser povo de Deus. E propriedade o quê? Exclusiva. Deus não nos divide com ninguém. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E aí ele vai dizer: a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nós somos chamados para ser proclamadores. Nós somos chamados para levar essa mensagem de esperança, para contar para as pessoas que nós recebemos a bênção do Deus Pai, que nós recebemos a bênção do Deus Filho, que nós recebemos a bênção do Deus Espírito Santo, que nós somos propriedade de Deus, e que Ele mora em nós, que Ele vive em nós. E nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Se meu corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar. Deus, Ele não mora no templo, igreja aqui, é o local que nós reunimos, mas Deus não mora aqui no templo físico aqui, Ele mora em nós. E é desse templo, nós temos que cuidar aqui do templo também, lógico, mas nós temos que cuidar desse templo, daquilo que nós fazemos com o nosso corpo, da maneira que nós portamos, da maneira que nós vivemos. O Espírito Santo mora em nós. Eu sou templo do Espírito Santo. Como que eu tenho cuidado desse templo? Ele vive em mim, Ele está em mim, e esse nós devemos cuidar. O texto continua dizendo que fala dessa segurança, dessa proteção. O selo romano sobre a tumba de Jesus é a garantia de
que ele não seria violado. Lembra quando Jesus morreu, eles foram lá e colocaram o selo, colocaram a pedra, colocaram o selo, dizendo: olha, se alguém quebrar esse selo aqui, roubaram o corpo de Jesus. Mas nem selo nem pedra pôde deter Jesus, porque ele ressuscitou. E fala também da maneira que ele faz. E ele é também, além diz o texto, que ele é, vamos selar com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Ele é o penhor. Essa palavra penhor significava a primeira parcela de pagamento, era a garantia de que o pagamento seria feito total. Essa era a entrada. Esse é o penhor. Eu estou dando a entrada, mas eu vou pagar tudo. E era verdadeiro naquela época. Eu vou pagar toda a prestação desse primeiro pagamento. Mostrava então que o Espírito Santo era a garantia do penhor, que nós vamos chegar na presença de Deus. E podemos perceber então, presente, lá na eternidade, Deus nos esconde. Passado. No presente, Jesus morreu e nos dá a salvação. Somos redimidos hoje, povo de Deus. Pertencemos a Deus. Às vezes as pessoas dizem: vocês são muito orgulhosos, vocês são muito autoritários, vocês são muito assim, achando que são os melhores, vocês são salvos. Aí nós vamos dizer: não é porque nós merecemos, porque é graça de Deus. Você também pode desfrutar disso. Você crê em Jesus, não é exclusividade minha, é para aqueles que creem. No presente nós temos a redenção, e no futuro nós temos a garantia, o selo de que nós vamos chegar na presença de Deus. Ele é o penhor, nós somos selados com o Espírito Santo. Por isso, queridos, quem tem Jesus, quem aceitou Jesus, não perde a salvação, não deixa a salvação de lado. Como é que o Espírito Santo vai selar hoje, amanhã vai arrancar você? Não, eu selei você hoje, mas amanhã eu vou arrancar você, depois, quem sabe, depois de amanhã eu coloco o selo de volta. Não existe isso. Quem é salvo, é salvo. Mas não, já que eu sou salvo, então eu preciso cuidar da minha vida. Aí que tem que cuidar. Quem é salvo é desejar ardentemente viver na presença de Deus, querer mais de Deus, servir a Deus. Aqueles que dizem: já que eu sou salvo, eu vou perder a salvação, então eu vou sair por aí e aprontar. Nunca foi salvo. Por isso que Judas estava sempre de olho aonde? Na bolsa. O dinheirinho cair na bolsa, o olhinho de Judas até tremia ali, um pouquinho mais. Quando chegou lá, aquela mulher quebrou lá, por que não vendeu ele para os pobres, gente? Quantos pobres aí precisando? Mas Judas não está preocupado com pobre, coisa nenhuma. Quanto mais dinheiro tivesse na bolsa, mais dinheiro ele podia tirar. Ou seja, durante o ministério de Jesus, Judas, junto com Jesus, fazendo parte da comissão executiva do apostolado de Jesus, tesoureiro de Jesus, mas de olho no dinheiro, porque Judas nunca se converteu. A prova é que ele vendeu Jesus, trocou Jesus, nem desfrutou dinheiro. Por quê? Porque ele não tinha nenhum compromisso com Jesus. Porque quem é salvo, querido, vai sempre procurar viver diante do Senhor. Pedro deu uma escorregada, negou Jesus. Mas Pedro saiu, chorou amargamente. Tentou fugir, vou pescar, não resolveu. E quando ele volta, ele encontra com Jesus. Ele olha para Jesus, não tem coragem de perguntar nada. E Jesus que pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus restaura Pedro, trata com Pedro. Não é porque Pedro negou Jesus que ele perdeu a salvação. Passou um momento de angústia, de tristeza, mas ele volta. Então diz o texto que ele é a nossa redenção, ele nos selou, ele nos deu o penhor, a garantia de que nós somos. E essa palavra penhor também significa o anel de noivado, a garantia da promessa feita com fidelidade que seria guardada. E com relação ao Senhor Jesus, ele é o noivo da igreja, a igreja é a noiva de Cristo. A igreja pertence ao Senhor. E que nós possamos, queridos, como igreja do Senhor, povo feliz, reconhecendo a eleição, reconhecendo a remissão, vamos viver diante do Senhor. A verdadeira felicidade, a bênção vem de Deus,
o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que trabalharam e estão trabalhando por nós, cuidando de nós, fortalecendo a nossa caminhada. A obra do Deus Pai, a obra do Deus Filho e a obra do Deus Espírito Santo, tudo com o propósito de estarmos glorificando e exaltando o nome de Deus. Podemos sair daqui nessa noite, queridos, com os nossos corações felizes e contentes de saber que nós temos sido abençoados. E Paulo escreve essa carta à igreja que está lá em Éfeso, dizendo: olha, vocês foram redimidos, escolhidos, redimidos e selados, e vão encontrar com o Senhor Jesus. Essa é a nossa maior bênção, querido. Essa não passa, essa não tem tempo de validade, essa não vence, essa os ladrões não podem roubar, essa a ferrugem não corrói, essa não desfaz com o tempo, mas ela permanece para sempre. A maior bênção que nós temos é a certeza de que Deus cuida de nós e que nós estaremos para sempre com o Senhor, vivendo na eternidade. Por isso o povo de Deus pode ser um povo feliz e abençoado. Que Deus nos sustente, que Deus nos fortaleça, que Deus nos guarde. Amém?